dar início aqui à nossa comunicação. Maria Inês Pires. Olá, muito boa tarde a todos. A minha apresentação aborda o contributo do ensemble DME para o dinamismo da cena musical contemporânea, considerando as suas atividades, o repertório musical que interpreta e a forma como o agrupamento interage com outras entidades no meio musical. Esta apresentação e o seu tema são parte de uma investigação maior em curso, intitulada Agrupamentos Instrumentais dedicados ao repertório musical erudito contemporâneo em Portugal no início do século XXI. A minha investigação tem como objetivo compreender o papel desempenhado pelos agrupamentos dedicados ao repertório contemporâneo em Portugal no início do século XXI, compreender o seu funcionamento e as atividades que desenvolvem. Nesta apresentação, tomo o ensemble DME como um estudo de caso. Do ponto de vista metodológico, os resultados de investigação provêm da análise de fontes documentais, como cartazes, programas de concerto, publicações nas redes sociais geridas pelo próprio agrupamento e dos resultados obtidos de entrevistas semi-estruturadas com Jaime Reis, fundador do agrupamento e seu diretor artístico, e de Mariana Vieira, sua diretora de produção. Começarei então por fazer uma pequena abordagem histórica à história do agrupamento, depois apresentarei as atividades que ele desenvolve, os locais onde se realizam essas atividades, o repertório que executa e as razões da sua escolha e, por fim, a forma como dinamiza a cena musical contemporânea. O ensemble DME surgiu no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Festival Dias de Música Eletroacústica, abreviadamente Festival DME, cuja primeira edição teve lugar em Cracóvia e foi organizada em 2003 por Jaime Reis. O crescimento do festival, o apoio da Associação de Fomento do Ensino Artístico, o suporte financeiro por parte da Direção-Geral das Artes tornou possível o desenvolvimento de diferentes atividades relacionadas com a música contemporânea, como residências artísticas, formação e desenvolvimento de públicos, interpretação, programação, edição e criação musical, e estas atividades possibilitaram mitigar o desconhecimento sobre a música contemporânea em Portugal, em contextos providos da mesma, especialmente fora dos grandes centros urbanos, como é o caso da região de Ceia, onde está sediado o agrupamento. No âmbito do festival, surgiu um grupo de intérpretes que colaboravam regularmente nas suas atividades, maioritariamente na altura constituídos por professores do Conservatório de Música de Ceia, Colégio Musicum, e o ensemble, este grupo de intérpretes, foi oficialmente apresentado em 2013 sob a designação Ensemble Colégio Musicum Eletroacústico, tendo sido assinalado este evento, esta oficialização, por uma série de concertos dedicados com a obra de João Pedro Oliveira e de Gerhard Stäbler. Nestes concertos, os próprios compositores também participaram. Na foto da direita, podemos ver a participação de Gerhard Stäbler num destes concertos. Posteriormente, o ensemble passou a designar-se Ensemble Dias de Música Eletroacústica e, abreviadamente, usa-se a terminologia Ensemble DME, que é a que tenho estado a utilizar ao longo desta apresentação. Alguns dos seus membros são Carlos Silva, em clarinete, Ana Teles e o Passeiro em piano e Ludovico Afonso em violino. Os membros do agrupamento participam em diversas atividades promovidas pelo festival. A tabela 1 mostra o número de atividades analisadas por tipologia, num total de 104 atividades analisadas, e estas atividades realizaram-se entre 2013 e 2021. A atividade mais vezes realizada foram os concertos, a segunda mais vezes realizada foram as masterclasses, cuja maioria decorreu durante a turnê do agrupamento pelo Brasil em 2015. Também se realizaram 7 conferências, todas elas na turnê pelo Brasil, e adicionalmente também foram contabilizadas 4 edições discográficas que tiveram participação dos membros do agrupamento. A primeira edição foi dedicada à obra do compositor argentino Mário Mari. A segunda, intitulada On Clarinet, inclui obras de João Pedro Oliveira para clarinete. A terceira, Fragment de Mémoire, inclui obras de Christopher Bachmann e Jean-Sébastien Berrault.
E a quarta edição é dedicada ao repertório para viola d'arco solo ou com eletrónico. Por fim, foi contabilizada uma exposição que decorreu no Museu Francisco Tavares Proença Júnior em Castelo Branco, em 2021, num evento intitulado Em Torno de Nunes, que assinalou o ano em que o compositor Emanuel Nunes completaria 80 anos, caso fosse vivo. Por fim, também foi considerada uma tertúlia que ocorreu durante o confinamento obrigatório online em 2020. O ensemble DME, como já referi, está sediado em Ceia e confirma-se um grande trabalho desenvolvido na região. Mas o trabalho do agrupamento não se restringe à região e são verificadas atividades no Porto, em Lisboa, em Évora, Castelo Branco, assim como noutros países, como é o caso do Brasil, que já abordei, na Bélgica e em Espanha, tal como online, quando tínhamos os confinamentos obrigatórios. Em entrevista com Jaime Reis e Mariana Vieira, pude compreender que a escolha dos locais onde se realizam as atividades relaciona-se com aspectos pragmáticos, nomeadamente haver um piano disponível no local do concerto, a sala estar disponível, ou o local do concerto estar disponível para ensaios antes do concerto e testar o material eletrónico, ou mesmo a colaboração de técnicos no local. O Festival DME faz uma série de encomendas de novos trabalhos artísticos anualmente e alguns deles são interpretados no âmbito das atividades do ensemble. O gráfico 1 analisa os compositores mais interpretados pelo ensemble e, conforme podemos constatar, as obras de Mário Mari e João Pedro Oliveira foram aquelas que mais vezes foram tocadas. Este dado é correlacionável com as edições discográficas, a eles dedicadas, como atrás referi. Na escolha do repertório, consideram-se várias linhas orientadoras. Dar a conhecer um determinado compositor ao público, como foi o caso de Mário Mari, incentivar a interpretação de obras desafiantes do ponto de vista dos instrumentistas, por exemplo, a interpretação da obra Vortex Temporum, de Grisé, ou fomentar a criação e circulação de novo repertório. Na concepção destas linhas orientadoras, considera-se o Festival DME no seu todo, pressupondo-se uma coerência do repertório interpretado pelo ensemble com a restante programação do festival. Os programas devem aportar algo novo e por isso são escolhidos compositores cuja produção artística é menos frequentemente programada. A escolha do repertório não está exclusivamente assente no diretor artístico, mas como também há repertório escolhido por instrumentistas e maestros. Um outro aspecto que marca a singularidade deste agrupamento é a sua dedicação quase exclusiva ao repertório contemporâneo. Ao referir repertório contemporâneo, música contemporânea ou outras terminologias sinónimas, refiro-me muitas vezes às obras compostas depois de 1945, mas também outras definições podem ser consideradas. Por exemplo, uma referência às obras que são contemporâneas da sua recepção e crítica. E, por análise do gráfico 2, que mostra, dá a entender a maioria do repertório interpretado, foi composto no século XXI ou já depois de 1970. Em entrevista com o diretor artístico, Jaime Reis não se opõe à interpretação de repertório de épocas anteriores, contudo, explica que há repertório de outras épocas e tradições cuja interpretação e programação são mais frequentes. E, desse modo, o contributo do agrupamento incide na diferença e no lugar que é dado à programação de repertórios mais recentes e, consequentemente, menos difundidos. O esquema aqui apresento na figura 1 mostra a forma como parte do fonograma Fragment de Mémoire, peço desculpa, Fragment de Mémoire, e mostra a forma como esse CD foi difundido e as interações que podem ser estabelecidas com outras entidades. Sejam-se aulas de concerto, como é o caso do Cine Teatro Gouveia, ou o Museu da Música,
sejam outros compositores, como Jean-Sébastien Berraud, Christopher Bachmann, Carlos Caires, uns músicos com editoras musicais, como é o caso da Ava Musical Editions, ou mesmo com outros grupos e associações, como é o caso do Som da Arte Electric Ensemble, Miso Records, entre outros. Eu não tenho tempo para explicar todos os detalhes deste esquema, mas as ligações aqui estabelecidas são possíveis de verificar por meio da interpretação de fontes documentais. Este foi um cenário de interação entre diferentes entidades. Através desta microanálise, é possível ligar eventos, entidades, obras, compositores que estão presentes na cena musical contemporânea e para a qual o ensemble DME também contribui. Finalizo a minha apresentação considerando que o estudo de caso do ensemble DME possibilitou compreender a forma, contribuiu para compreendermos a forma como os agrupamentos dedicados ao repertório contemporâneo funcionam. Também, simultaneamente, a metodologia utilizada ao longo da investigação, isto é, a triangulação dos dados de fontes documentais com os dados colhidos por entrevistas semi-estruturadas, possibilitou ter presentes os pontos de vista dos próprios intervenientes, sem comprometer a objetividade dos acontecimentos narrados. Por fim, um estudo da vida musical erudita nossa contemporânea passa por considerar estas diversas perspectivas, incluindo a dos intérpretes, e assim proporcionar um maior entendimento da música deste período. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um cumprimento do tempo, é sempre bom ter os mais jovens também alguma questão a colocar? Any question? No? Aclaração. Sim. Entendi que EMD é tanto para o ensemble como para un festival. Sí, el festival se llama el Festival Días de Música Electroacústica. En la actividad de este festival ha surgido un grupo de intérpretes y que se pasó a nombrar de Ensemble Colegio Músico Electroacústico, por la mayoría de estos intérpretes serán profesores del conservatorio al cual el festival también está relacionado. El festival nacido en Portugal. Sí, en Saya, en una región en la Sierra de la Estrella, que se llama Saya. Y este grupo de intérpretes, con el pasar de los años, ha tomado otro nombre más simple y que se correlacionaba más con el festival que con el conservatorio, tomando así la designación de Ensemble Días de Música Electroacústica. Question more? No? That's the next communication.